É uma das pequenas ironias da vida que não é a tecnologia nova e de ponta que está mais avançando nossa compreensão dos limites do nosso sistema solar, mas sim uma máquina antiga. Ela tem um computador de bordo com menos memória do que aquele que está dentro do chaveiro do seu carro. Até hoje, ainda usa fita magnética de 8 trilhas dos anos 70, o que a torna mais antiga do que muitos de vocês que estão sentados aqui assistindo este vídeo. Esse é o enigma da exploração do espaço profundo, onde grandes distâncias e tempos de viagem extremamente longos podem significar que a tecnologia estará obsoleta quando atingir seus objetivos mais ambiciosos. Mas é verdade, essa espaçonave detentora de tantos recordes é a sonda Voyager 1, com seus quase 45 anos de idade. Junto com sua irmã gêmea, a Voyager 2, tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar o espaço interestelar. A NASA leva mais de 21 horas para enviar e receber sinais de rádio com a Voyager 1, cobrindo uma distância de 23 bilhões de quilômetros, em comparação aos aproximados 20 minutos para enviar um sinal de rádio para Marte. Embora seja surpreendente pensar que ainda podemos nos comunicar com uma antena de 3,7 metros a uma distância tão imensa, é ainda mais incrível quando você considera que as sondas dependem de uma tecnologia que pareceria mais uma peça de museu do que algo no laboratório de propulsão a jato da NASA. Para que essa tecnologia tenha funcionado tão bem e durado tanto tempo, ela deve ter sido especial. Então, quais são seus segredos? Como os engenheiros da Voyager conseguiram construir uma espaçonave capaz de operar continuamente por tanto tempo, batendo todos os recordes? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto exploramos a tecnologia das sondas Voyager e aprendemos como uma série de escolhas inteligentes de engenharia abriram o caminho para a missão mais ambiciosa e incrivelmente bem-sucedida da história da exploração espacial. Embora as Voyagers 1 e 2 tenham sido inicialmente construídas para uma missão de 5 anos, para explorar Júpiter e Saturno e suas maiores luas, dotados de uma visão pioneira, sua equipe de cientistas e engenheiros fez uma série de escolhas de design que permitiram que as sondas operassem em uma jornada muito mais longa. Para recapitular, depois de completar todos os seus objetivos iniciais em Júpiter e Saturno, a equipe da missão Voyager adicionou sobrevoos de Urano e Netuno. Uma vez que estes também foram concluídos, a NASA anunciou o início da ainda mais ambiciosa missão Interestelar Voyager, com o objetivo de explorar os limites externos da esfera de influência do Sol e além. Essa jornada final levaria as duas sondas da eclíptica para partes inexploradas do Sistema Solar, como a zona de choque de terminação e a mais densa e quente heliosfera, antes de finalmente cruzar a heliopausa para o espaço interestelar. Vamos começar com uma das decisões mais importantes: sua fonte de combustível. Cada sonda é equipada com um gerador termoelétrico de radioisótopo de longa duração que converte o calor do decaimento do isótopo 238 de plutônio em energia elétrica. Esses geradores, no lançamento, eram capazes de produzir 157 watts de potência elétrica, o suficiente para talvez recarregar um laptop e um smartphone. Isso pode não parecer muito, mas era mais do que a Voyager precisava. Embora um gerador de radioisótopos significasse que a produção de energia estava em constante declínio, sua energia cairia pela metade a cada 87,7 anos, ainda seria energia suficiente para manter o essencial em funcionamento até o ano 2025. Essa capacidade de combustível a longo prazo não foi acidental.
Quando as Voyagers foram lançadas em 1977, a NASA enfrentou uma oportunidade única. Os planetas em breve estariam em um alinhamento que ocorre uma vez a cada 176 anos e que ocorreu pela última vez durante o primeiro reinado de Napoleão. Esse raro alinhamento não apenas permitiria que as Voyagers visitassem Netuno e Urano com um ajuste mínimo de curso, mas também daria às sondas uma assistência gravitacional de cada um dos 4 gigantes externos que visitaram, aumentando assim sua velocidade efetiva, além do que poderiam obter de seu próprio sistema de propulsão. No entanto, essa janela estreita deu à NASA um prazo apertado. Não havia tempo suficiente para planejar missões de acompanhamento e o Congresso dos Estados Unidos da América não reservaria financiamento suficiente para uma expedição mais longa, como o Grand Tour da NASA proposto pela primeira vez. Então, o que a equipe da Voyager fez? Eles criaram uma série de proezas de engenharia para otimizar as sondas para uma missão potencialmente mais longa e fervorosamente esperaram que o financiamento viesse a seguir. Cada uma das sondas Voyager está equipada com 11 instrumentos científicos. A maioria deles tem redundâncias em caso de falhas, que podem ser ativadas e desativadas para economizar energia. Para ajustar o curso e a sua orientação, as sondas são equipadas com giroscópios para estabilização, instrumentos de referência e 16 propulsores de hidrazina, incluindo 8 backups. Os backups foram fundamentais para a longevidade das sondas Voyager. Eles provaram ser vitais, pois os principais propulsores da Voyager 2 pararam de funcionar após 37 anos. Seus propulsores de reserva tiveram de ser acionados após 4 décadas de ociosidade. E adivinhe, eles funcionaram perfeitamente, apenas destacando a excelente engenharia aplicada à missão. As sondas também têm computadores de bordo personalizados, antiquados para os padrões atuais, mas eram de ponta em 1977. As câmeras de lente grande angular e estreita das sondas são controladas por um subsistema de comando de computador que possui programas fixos como detecção de falhas e rotinas de correção. Outra chave para seu sucesso estava em seus computadores. Cada sonda tinha um computador chamado Subsistema de Controle de Atitude e Articulação. E não, ele não repreende as sondas quando ficam atrevidas. A atitude refere-se às orientações das sondas em relação à Terra, sem as quais suas antenas de alto ganho seriam incapazes de enviar ou receber sinais da rede de comunicação da NASA. E isso é muito importante, pois os transmissores das sondas têm apenas a potência de uma lâmpada de geladeira e a distâncias tão imensas, seus sinais de rádio tornam-se sussurros quase imperceptíveis. Para se comunicar com a equipe da Voyager e vice-versa, as antenas das sondas deveriam estar voltadas para a Terra, e a Deep Space Network, por sua vez, deve saber exatamente onde elas estão. Caso contrário, seriam perdidos, como uma agulha em um palheiro de 287 bilhões de quilômetros. Cada espaçonave Voyager tem uma antena de 3,7 metros para a transmissão em tempo real e um gravador digital de 8 faixas, capaz de armazenar em seu buffer 536 megabits para a transmissão futura, o suficiente para armazenar cerca de 100 fotografias. Embora tenha sido um grande avanço em relação às anteriores sondas Pioneer, que não tinham armazenamento de dados integrado, ainda é uma fração do que o smartphone em seu bolso pode armazenar hoje. Apesar dessas limitações, os DTRs foram construídos para durar. A Audetics, que os fabricava, alegava que seus DTRs poderiam processar mais de 4.000 quilômetros de fita sem sofrer desgaste visível. Eles tiveram de suportar os ambientes mais hostis e passar por rigores que nunca haviam sido testados antes. No entanto, os DTRs das Voyagers funcionaram sem perda de dados ou falhas, até que finalmente foram desligados para economizar energia.
Nada mal para máquinas apenas 12 anos mais velhas do que a idade da internet. A durabilidade foi a principal preocupação durante o planejamento da missão Voyager. Existem muitas incógnitas em uma missão dessa magnitude. Para chegar a Júpiter, ambas as sondas teriam de passar pelo cinturão de asteroides. Antigamente, os cientistas acreditavam que esta região destruiria qualquer espaçonave que tentasse passar por ela. No entanto, as Pioneers 10 e 11 conseguiram passar pelo cinturão de asteroides, o que encorajou a equipe da Voyager a repetir a façanha. No entanto, o fracasso teria significado um desastre antes mesmo de as sondas atingirem seu primeiro alvo. Felizmente, ambas passaram ilesas pelo cinturão de asteroides e, graças a elas, agora sabemos que a maior parte do espaço é vazio. Mesmo com todos esses sucessos, e com as sondas tendo um desempenho muito melhor do que seus engenheiros poderiam esperar, enquanto as duas espaçonaves viajavam pela vastidão entre os planetas, ainda havia pelo menos mais um obstáculo a ser superado. O que aconteceria com as sondas nas temperaturas extremamente baixas do espaço interestelar? A NASA instalou vários aquecedores para manter o maquinário operacional. No entanto, à medida que a energia das sondas diminuía, a NASA teve de desligar alguns de seus aquecedores para economizar energia. Quando o aquecedor do detector de raios cósmicos foi desligado há 2 anos, sua temperatura caiu 70 graus Celsius. Nem preciso mencionar que enviar uma equipe de reparos a 23 bilhões de quilômetros no espaço não é uma opção. Então, todos pensaram que o instrumento iria quebrar, mas continuou funcionando perfeitamente. O fato de as sondas terem operado tão bem durante 45 anos é uma prova viva de sua resiliência em engenharia. Mas, para qualquer missão tão longa e ambiciosa, sempre há coisas que ninguém pode prever. Nem tudo na missão Voyager funcionou perfeitamente. A equipe aprendeu isso recentemente, quando a Voyager 1 começou a enviar de volta misteriosos e embaralhados sinais. Falo sobre isso com mais profundidade em outro de meus vídeos, que a propósito você deveria conferir. Mas em uma reunião de junho de 2022 das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina, a NASA anunciou que o sistema de articulação e controle de atitude da Voyager 1 estava cuspindo sequências estranhas, como linhas de zeros que parecem sem sentido. Enquanto a própria sonda estava operando normalmente, conhecíamos sua velocidade de distância e ela ainda estava respondendo e recebendo comandos, seus dados de telemetria eram uma completa confusão. Em outras palavras, a Voyager 1 não tinha ideia de onde estava. Infelizmente, isso acabou sendo um sinal de um computador com falha, e embora os cientistas conseguissem encontrar uma solução alternativa movendo para um backup, chegará um dia em que não haverá mais backups. Ainda assim, temos muito a agradecer. A Voyager 1 viajou mais longe do que qualquer outro objeto feito pelo homem, incluindo sua gêmea, a Voyager 2. E embora sua tecnologia seja rudimentar para os padrões atuais, realmente mostrou o que pode ser feito até mesmo com ferramentas simples. Suas descobertas proporcionaram um monumental avanço na compreensão do nosso sistema solar. Quando inevitavelmente dissermos adeus a esse antigo amigo e sua gêmea, a Voyager 2, será a hora de aplicar as lições de engenharia do passado e tentar recriar a mágica com um sucessor. Já existe uma proposta do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins para uma sonda interestelar a ser lançada em 2036 e que alcançaria o espaço interestelar em apenas 15 anos. Talvez essa futura sonda chegue ainda mais longe e mais rápido do que as Voyagers. É claro, mesmo que isso aconteça, no momento em que estiver reportando dados das periferias do espaço interestelar, isso também será uma coisa do passado. Mas há algo inspirador nisso. Como diz o ditado popular, só porque é uma panela velha, não significa que não seja capaz de fazer uma boa comida.
Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aventuras pelo mundo da ciência e do conhecimento. Até a próxima!